Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre as manifestações da esquerda que tiveram hoje em vários lugares do país. Teve aqui em Copacabana, teve lá em São Paulo também. E bom, gente, não tem como esconder, a gente tem que admitir, realmente estavam grandes as manifestações, estavam quase do tamanho das nossas. Quase. Não estavam do tamanho das nossas, mas estavam quase. Realmente eles conseguiram atrair bastante gente. A grande coisa é aquilo que eu falei. Eles atraíram gente para ver show de música. Aí é fácil, pô. Se a direita bota o sertanejo para fazer show de música grátis também, atrai muito mais gente. É que quando são as manifestações da direita, é só mesmo o pessoal ali no gargalo ali falando mesmo, fazendo, né, discurso e coisa e tal. Não tem show de música, não tem artista famoso. Se a gente quisesse chamar uns artistas famosos para fazer show de música em Copacabana, botava muito mais gente, né? Então a crítica é isso. Como eu falei no meu vídeo ontem, tinha bastante gente, realmente foi bastante gente nos shows, tanto aqui em Copacabana quanto lá em São Paulo, teve outros lugares do Brasil também. Mas a verdade é que foram por causa do show, pô. Aí é mole. Desse jeito é fácil, show de graça. Essa notícia foi sugerida por Fux, é o Elvis Presley do Judiciário, Vote Peter para Imperador Dom Capistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o pessoal está dizendo que flopou e não sei o que lá. Não, não flopou não. Tinha bastante gente, tá? Se você pegar as imagens aqui... Bom, o tal do monitor da USP, é lógico que ele vai errar para mais, né? Ele botou 42.000,4. Por quê? Porque o ato de Bolsonaro juntou 42.000,2, segundo eles próprios, né? Aí você sabe os truquezinhos todos, né? De contar o pessoal refletido no espelho, não sei o que lá, contou gente dentro da árvore. Esse software do pessoal da USP ali é foda, né? Ajuda pra caramba a esquerda. Mas mesmo sem o software da USP, olhando pro pessoal, dá pra ver que tinha bastante gente sim, tá? Não tem como dizer que não tinha gente, tinha bastante gente. Aqui tá a nossa manifestação aqui na Paulista. Se você olhar deles aqui, tinha bastante gente também. Tem aqui Copacabana, tá vendo aqui? Aqui é o pessoal da Vermelhinho, né? Aqui a gente, aqui no nosso... E esse aqui, ó, e de novo, que o pessoal tá falando aqui, ó, o nosso não teve nada, não teve artista, não teve nada, foi o pessoal lá pela ideia, pra protestar mesmo, né? Aqui não, aqui o pessoal fez um show, né? E outra coisa que eu digo pra vocês, tá? Eles acham que isso aqui vai fazer algum efeito? Não vai, porque o máximo que isso mostra é que a sociedade brasileira tá dividida. É só isso que mostra. Só isso que eles estão mostrando, que a sociedade tá dividida. Eles esperavam muito mais do que isso. Eles queriam que o show da esquerda fosse enorme, mostrasse que ninguém quer anistia, não sei o que lá. E o máximo que eles conseguiram, com toda a ajuda, contratando 500 artistas pra cantar e não sei o que lá de graça, contratando não, né? Sabe-se lá como que foi o dinheiro para esses artistas aí, né? Mesmo chamando esse pessoal todo, o que eles conseguiram, no máximo, chegar perto das nossas manifestações, né? Então, assim, eu acho que é um erro dizer que tava vazio. Não tava vazio, tinha bastante gente, tá? Tinha bastante gente na manifestação deles, tanto aqui no Rio quanto em São Paulo. Eu não acompanhei todas as outras cidades do Brasil, mas eu imagino que o padrão deve ter se repetido, ou seja, cidades que têm uma queda mais para a esquerda, como por exemplo, lá no Nordeste, deve ter tido manifestações maiores, isso é esperado. No sul do Brasil deve ter tido manifestações menores, isso é esperado também, mas o importante, Rio e São Paulo, que são os termômetros da parada, foi mais ou menos do mesmo tamanho, talvez um pouco menor, mas comparável, não dá pra dizer que é muito diferente. Mas, de novo, o grande ponto aqui é, o pessoal foi ver show, porra. Não teve discurso, não foi pela ideia, não foi pra criticar a PEC de não sei o que lá, ou o PL de não sei o que lá, foram para ver show, né? E do contato que eu tenho com o pessoal que não é muito político, o que eu percebo é o seguinte, o que esse pessoal ficou mais chateado é com a questão da PEC das prerrogativas. Por quê? Porque, infelizmente, a Rede Globo conseguiu vender a ideia de que isso era uma PEC para impunidade, né? E não é só o pessoal da esquerda que tá vendendo essa PEC como coisa de impunidade, não. Tá o MBL, lindinho, sentadinho no colo da esquerda, também vendendo a ideia de que é PEC da impunidade, PEC da bandidagem, não sei o que lá. E aquilo que eu falo pra vocês, né? O povo brasileiro não gosta de corrupção. Corrupção é um assunto que dói no povo brasileiro. O pessoal critica pra caramba. Vocês sabem a minha opinião, né? Eu acho que corrupção é uma coisa boa. Eu acho que quanto mais corrupto um país, melhor, porque fica mais fraco. É mais fácil para nós, ANCAPs, nos virarmos desse país mais fraco com corrupção. O que você prefere, levar uma multa ou dar 50 pro guarda e resolver o problema? Eu prefiro dar 50 pro guarda, se for o caso, se permitir. Quanto mais corrupção tiver, melhor pra gente. Mas o brasileiro, em geral, inclusive o meu público, discorda de mim nesse aspecto. Vocês discordam de mim um monte de coisa e tá tudo certo, não tem problema nenhum, não. A corrupção é uma coisa que é muito ruim, o pessoal vê como muito ruim. E aí quando você tem essa PEC que dificulta processar deputados, o pessoal viu isso como impunidade. Eu acho um absurdo essa história. É isso que machucou o pessoal, tá? Mas, mesmo nesse aspecto, o pessoal que foi nessas manifestações foi pelo show, meu amigo. Foi pelo show. Cara, um show de Caetano, de Gilberto Gil, paga-se caro por isso, né? Não é todo dia que você tem. Você vê o show que teve aqui na virada do ano também, o show esses shows que o Eduardo Paes traz aqui pro Rio também, enche de gente. Por quê? Show de graça, o pessoal vai, né? Enfim, aqui, ó, a nossa manifestação tá muito maior lá em Copacabana, que essa aqui é a manifestação nossa em Copacabana, aqui é a manifestação deles. Aqui tá numa coisa fechada, não dá pra ver muito a quantidade de gente, mas tem outras manifestações aqui que dá pra ver
as pessoas aqui, cadê? Essa aqui é a manifestação da esquerda aqui, em Copacabana, tá o pessoal, 50 artistas mesmo assim flopou. Não vou dizer que flopou, tinha bastante gente lá, tinha bastante gente, mas ainda assim, tinha gente pra ver música, não tinha gente pra fazer o protesto mesmo, se fosse só o protesto mesmo, se fosse lá pra ouvir político de esquerda falar, não tinha ninguém, é que o pessoal foi, porque os artistas foram e coisa e tal. Bom, é aquilo que eu falo pra vocês, né, a esquerda tem essa vantagem, mas esse tipo de coisa, primeiro, não foi a vitória que eles esperavam, porque eles esperavam ter manifestações maiores do que as nossas, eles não conseguiram isso. Eles esperavam poder esfregar na cara do pessoal que tem muito mais gente da esquerda do que na direita, e não conseguiram. No máximo chegou ao mesmo do tamanho, né? Cadê a de Copacabana? Tá aqui. Essa aqui é de Copacabana deles, essa daqui é a nossa de Copacabana. Tem muito mais na nossa do que a dele. A nossa vai até lá embaixo, ó. Né? A deles aqui ficou bem restrito. Por quê? Porque o pessoal querendo ver o show, ali bem no onde está o carro de som lá do pessoal cantando, né? Então, enfim, mas de novo, não conseguiram fazer um negócio muito maior do que a nossa, era isso que eles queriam. E aí você fica no problema. Por quê? Porque como a manifestação deles foi no máximo do tamanho da nossa, o que mostra é apenas um empate. O Brasil está dividido. Isso não acrescenta nada, né? É a divisão do Brasil no final das contas. E de novo, tem que lembrar que eles fizeram isso com artistas. De novo, se a direita põe Gustavo Lima, põe um monte de artistas sertanejos de direita para fazer esse show também, meu amigo, aí lota muito mais, porque isso daqui a gente enche de gente. É que as nossas manifestações, o pessoal vai lá para manifestar mesmo pela pauta, pelo motivo político, não é para manifestar, não é pão de mortadela, pão com mortadela musical, como a esquerda fez, né? Então, assim, sim, foram grandes as manifestações dele, mas se eles acham que isso vai ter um impacto, não foram tão grandes quanto eles esperavam. Eles achavam que iam conseguir um impacto de manifestações muito maiores, porque o povo brasileiro tá contra a anistia, não sei o que lá, e não tá. No máximo que mostrou é um povo dividido, se você não considerar a questão dos artistas, né? Teve em outros lugares também, teve aqui na Bahia, né? A Bahia devia estar mais cheia do que normal, porque a Bahia realmente tem um pessoal mais de esquerda lá, normal, isso não tem como evitar, né? Aqui, ó, Boulos, ato contra a PEC da blindagem, anistia, recado a Hugo e senadores. Ou seja, eles querem que o Hugo Mota e os senadores vejam, não que o povo brasileiro não quer anistia. Não, não vai ver isso. Por quê? Porque a gente fez um projeto de anistia há pouco, a gente fez 2, na verdade. E isso é outra coisa que eu digo pra vocês. A gente encheu a Copacabana, encheu a Paulista 2 vezes recentemente, no final de agosto e no início de setembro. No início de agosto, no início de setembro, e se quiser a gente enche de novo. Aliás, eu acho que seria uma coisa muito boa. Eu não sei se o Malafaia está planejando isso, mas seria uma coisa muito boa o pessoal já programar uma próxima manifestação nossa. Por quê? Porque se o pessoal chamar esse monte de artista assim, eles não conseguem fazer isso com muita frequência. Então acho que é muito importante a gente marcar uma nova manifestação nossa para mostrar para eles a quantidade de gente, né? Porque a gente enche, do jeito que eles encheram aqui, a gente enche quantas vezes a gente precisar. Eles não podem, eles têm que fazer, chamar artista, não sei o que lá, fazer toda uma preparação, sai caro pra caramba esse esquema deles. Então é isso que eu falo pra vocês. Estava cheio as manifestações deles? Estavam. Vai fazer os efeitos, o efeito que eles esperavam? Não, não vai. O pessoal só foi por causa da música, né? E eles não conseguem fazer isso de forma seguida no final das contas.